Olá, você está no nosso escritório do Negrones College e estamos iniciando mais um Negrone Cast, este podcast teológico, onde nós falamos sobre Bíblia, sobre a Palavra de Deus, onde discorremos sobre as verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Hoje numa modalidade diferente, que não é uma mensagem de nenhuma conferência, de nenhum evento externo, mas aqui, no aconchego do lar, podendo comunicar a vocês, todos vocês que me ouvem, que sempre passam o feedback de que estão sendo abençoados, foram abençoados, edificados através do trabalho desenvolvido junto com o Edu no canal do Casal Vasco, e me pedindo, de forma contundente: Renan, continue. Então, pensando em vocês, estou aqui testando esse novo formato, espero que vocês gostem. Hoje nós trataremos sobre um tema que vem mexendo muito com o meu coração, que é algumas meditações. Eu quero gravar uma série de episódios acerca da primeira carta de Pedro. Então, estou intitulando esta série como Meditações na primeira carta de Pedro. Nelas eu vou fazer alguns contrapontos, alguns comentários acerca do tema que mais me chamaram a atenção aqui para discorrer para vocês. Espero do fundo do meu coração que vocês sejam edificados. Não deixem de se inscreverem no canal, não deixem de ativar as notificações, de compartilhar, de curtir, de comentar. Isso me ajuda muito. E sem mais delongas, vamos lá. Vamos para a nossa primeira meditação. E vamos iniciar, com um bom estudante de teologia, para termos aqui um mínimo de decência do início. Então vamos aqui, 1 Pedro, capítulo 1, primeiro verso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Pedro inicia sua carta se apresentando como apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo quer dizer mensageiro ou enviado. Pedro, ele frisa ao se apresentar para esses cristãos que a mensagem não é dele, de que ele é um emissário. Pode parecer de certa forma simples para nós, passamos o olho no início da epístola, no início da carta, e não damos as devidas atenções para o endereçamento, para o preâmbulo da carta. Mas a verdade é que já no início, no primeiro verso, o apóstolo já está transmitindo uma mensagem poderosa, de que ele é apenas um emissário de uma mensagem que não é dele. E ele diz de quem ele pertence, ou melhor, a quem ele pertence. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A beleza desse simples verso está no fato de que Pedro um dia ele foi até as últimas consequências ao negar Jesus. Um dia Pedro, ele jurou por Deus que não conhecia Jesus, após ter jurado a sua fidelidade, após ter prometido, após ter declarado que esse Senhor, eles podem não ficar do teu lado, eles podem espanar, ainda que eles saiam, ainda que eles sejam encurralados, eu ficarei do teu lado. Mas ele se viu negando
Agora ele declara: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Quão belo! Eu imagino agora o sentimento de Pedro ao endereçar este verso. Eu imagino agora Pedro, ditando para o seu amanuense, ou o seu escritor, ditando essas palavras. Eu imagino o coração dele fervendo. Um dia eu neguei meu Senhor, e hoje eu estou escrevendo para os meus irmãos como um apóstolo. De fato, hoje eu não me envergonho. De fato, hoje eu não tenho mais medo de dizer a quem eu pertenço. Eu não tenho mais receio de declarar a quem pertence a mensagem que vim propagar. Eu não tenho mais medo de dizer quem é o dono da minha mensagem. Ou melhor, quem é o escritor das palavras que só passam pelos meus lábios. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, regenerado. Pedro, enviado. Pedro, comissionado pelo próprio Deus a falar aos eleitos de Deus. E ele frisa ao se apresentar, e ele está escrevendo como um enviado de Jesus Cristo, um ungido de Deus. Ungido aqui separado. Um apóstolo não transmite suas próprias ideias sobre a mensagem daquele que o envia. Pedro em nenhum momento vai escrever sobre o que ele acha acerca de Jesus. Sua missão é apresentar a mensagem daquele que o enviou. Pedro, ele sabe muito bem para quem ele está escrevendo. Ele escreveu esta carta a gentios e judeus que se converteram a Cristo. Ela foi escrita pouco antes dele morrer, entre os anos 62 e 64 da era cristã, quando já havia se instalado grande perseguição aos cristãos no Império Romano. Era um tempo em que o simples fato de uma pessoa se declarar cristã já trazia preconceitos, retaliações, difamações. Ou seja, o simples fato de dizer que era cristão já lhe traziam acusações e levantes jurídicos, policiais. O governo, o poder do governo, o poder do Estado tinha até a autonomia de trazer sanções físicas, como muitos foram mortos. E nessa brecha, porque na verdade o Evangelho ele vem nas brechas do mundo controlado pela ganância, do mundo controlado pelo pecado, do mundo controlado pelo maligno, arquitetado e planilhado para que Deus seja escoado do coração do homem, para que Deus seja esquecido. Nós vemos Deus vindo na brecha, onde o controle, onde a autonomia, onde o poder, onde a pressão, onde a política, onde o dinheiro não chega. Por isso, Pedro, ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha de dizer que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Porque ele sabe muito bem agora qual é a sua missão. Ele sabe muito bem agora qual é o seu chamado. Ele sabe muito bem para que ele foi chamado. Então ele não se envergonha. E ele diz: apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Eles estavam espalhados. Eles estavam dispersos por uma região da Ásia diferente daquela em que Paulo alcançou na primeira viagem missionária. Na segunda viagem de Paulo, o apóstolo foi proibido de entrar nessa região e conduzido por Deus até a província da Macedônia. Agora, aquelas comunidades cristãs em toda a região da Ásia Menor recebiam de Pedro uma carta de encorajamento.
Agora nós vamos meditar em uma bela carta em que um apóstolo que antes, como dito no início deste episódio, conhecido por ter negado o seu Senhor, agora ele vai encorajar cristãos que estão sendo encurralados, escorraçados, oprimidos, a não deixarem a esperança, a não se esquecerem sobre a esperança. Porque o Evangelho é isso, meus irmãos. O Evangelho é ferido curando feridos. Não espere estar totalmente curado. É enquanto você está ferido, é enquanto você está ferida, enquanto você está, às vezes, atribulado, atribulada, que Deus vai te usando, que Jesus vai te usando para curar alguém. E neste primeiro verso destacam-se 3 palavras que Pedro usa para se referir a esses cristãos: peregrinos, dispersos ou dispersão e eleitos. Cada uma dessas palavras nos leva à meditação sobre nossa condição nesta terra. Peregrinos ou exilados. Note que ele diz que ele é um apóstolo de Jesus, ou seja, um enviado de Jesus Cristo. Aos eleitos, aos peregrinos. E o que ele tem em mente? O que ele tinha em mente quando ele disse isso? Peregrino ou exilado é uma pessoa que está vivendo em um país estrangeiro, longe do seu lar. O estrangeiro sempre será diferente do povo da terra. Eles são facilmente identificáveis por suas diferenças. O que Pedro está comunicando primeiro é que essa é uma mensagem de um enviado aos peregrinos. Como essas pessoas que estavam ali, muitos deles judeus, que estavam fora da sua terra natal, fora da sua cidade-mãe, longe da Jerusalém que os viu nascer. Como muitos judeus que estavam ali com saudades de Sião, como cantamos no Salmo 137. Como pessoas que, embora estavam estabelecidas quanto à sua residência, sua vida, as suas rotinas, mas algo lhes faltava, porque estavam fora da sua terra. Ali não era a terra que os gerou. Agora Pedro vai falar sobre essa perspectiva sobre o Evangelho. E ele chama eles de peregrinos, não só porque eles são peregrinos na terra onde eles estão, na Ásia Menor, mas porque também eles são peregrinos em qualquer lugar do mundo em que eles estejam. Quando ele diz peregrinos, ele não diz apenas para judeus prosélitos na Ásia, ele diz também sobre nós, que moramos, vivemos, pagamos nossas contas, mas algo ainda não nos completou. É porque nós não estamos na nossa casa. Estamos exilados aqui. Este mundo é um exílio. Assim como para esses judeus, Pedro bem sabia que para eles era uma tortura não estar na sua terra. Se eles pudessem escolher, eles estariam em casa. Não longe de casa, mas eles estavam fora porque eles foram dispersos. E ele usa a palavra dispersos. E aqui dispersos não significa no sentido de uma pessoa que não está atenta, não é desatento. Disperso é espalhados. Ou seja, as cismas, as perseguições contra o povo de Deus dispersou a semente de Abraão. E devido à perseguição que se levantou contra a igreja, os cristãos foram dispersos por diversas regiões,
para manter as suas vidas, porque o Evangelho ele foi se valendo disso também, que era a busca pela sobrevivência fora do circuito de Jerusalém, propiciou ou proporcionou que o Evangelho fosse entregue, fosse levado para extremos, ou seja, para que o homem levasse a mensagem do Evangelho. Deus usou da própria perseguição para furar a bolha, porque nós queremos ficar no conforto do lar, nós queremos o conforto da nossa terra, nós queremos o conforto da nossa língua, nós queremos o aconchego da nossa própria cultura. Mas o Evangelho é o ID, e como praticar o ID? A igreja cresce quando ela é guerreada. E aqui já podemos meditar que Pedro está falando com um povo que não tinha noção de que através da perseguição, por intermédio da perseguição, eles estavam sendo usados como canais de Deus para o Evangelho. Eles estavam sendo usados por Deus como profetas. A mensagem estava chegando para eles, mas não para ficar neles, porque Deus é especialista em usar o mecanismo de tortura do homem, do mundo. Deus é especialista em pegar um cenário de miséria, de catástrofe, de guerra, e transformar num terreno, num solo maravilhoso para plantar o Evangelho. Se você está passando por angústias, se você está passando por tribulações, se você está passando por guerras, por tormentas, não se esqueça de que este cenário em que você está vivendo é propício. Pode ser uma dispersão, para que a mensagem tenha um alcance que no conforto do teu bem-estar ele não tenha. No conforto do teu bem-estar, talvez o Evangelho não floresceria como ele florescerá através das lágrimas, através das tormentas, através das tribulações, através das perseguições. Eleitos. Por meio de seus atributos divinos, de alguma forma, Deus elegeu aqueles que seriam dele antes da fundação do mundo. Nós, cristãos, não somos portadores de uma religião. Somos um povo que foi escolhido por Deus, eleitos para ser o seu povo e que vive temporariamente nesta terra com propósitos muito superiores do que o suprimento de nossas próprias necessidades, carreiras, posses ou prazeres. Temos o privilégio, sim, de ter recebido o Espírito de Deus dentro de nós para fazer o que é impossível a nós mesmos, que é nos transformar, como Pedro foi tremendamente transformado, para sermos testemunhas nesse mundo em trevas, de que há um Deus santo, puro, amoroso, e que podemos, como seres humanos, ter nada menos que a imagem dele formada em nós. E por isso, vivemos como forasteiros, como estrangeiros, peregrinos na terra. Não temos aqui cidade permanente, pois a nossa verdadeira identidade é de filhos de Deus e somos cidadãos do reino de Deus. Os valores do reino são outros. O que é primordial no reino nem sempre é nesse mundo. O que é importante no reino nem sempre é para este mundo. E o que precisamos entender já com o endereçamento dessa carta é que o apóstolo ele não está falando sobre um reino transitório, ele não está falando sobre a política de 4 em 4 anos,
não está falando sobre PT, Bolsonaro, sobre Lula. Ele está falando sobre um governo que está para além das circunstâncias humanas, para um governo que está enraizado, está imergido na cruz. Um governo que ele está de forma exaltado diante de todos os levantes humanos, de todas as tribulações, de todas as tormentas, de todas as tristezas, de toda a injustiça. Nós somos peregrinos. Nossa primeira e maior ocupação não deve ser investir tempo, esforços ou emoções no que é passageiro. Este é o início da carta, pois todas essas coisas o Senhor graciosamente nos dá. Somos chamados a buscar a Deus, enxergar a Deus em meio a todas as circunstâncias e o doce trabalhar do seu Espírito em nós para sermos semelhantes a Ele. O início dessa carta é um convite. É um convite para a identidade. Quem diria, Pedro? Quem diria que aquele homem que chorou copiosamente por ter negado o Senhor, agora ele escreve sobre a identidade de pessoas que estão com medo, assim como ele tinha quando ele negou. Pessoas que estão com medo, assim como ele tinha, assim como ele sentiu. E agora elas recebem esta mensagem, agora elas recebem esta carta. Ele dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Pedro, é de peregrino para peregrino, de amedrontado para amedrontado, mas de alguma forma a semente chegou lá. Ai, imagine eles recebendo essa mensagem. Só no início, Deus se preocupou conosco em nos comunicar a sua esperança. Imagine esses cristãos com medo da morte, com medo da retaliação, recebendo essa carta e alguém lendo e dizendo: meu Deus, aquele que andou com Jesus sobre as águas escreveu para nós. Nós temos uma identidade. Imagina esse povo recebendo esse manuscrito e tendo a certeza: eu tenho uma identidade, a minha identidade não está ligada com a política humana. A minha identidade não está ligada com os aconchavos imundos. A minha identidade não está ligada com os poderes transitórios. A minha identidade, ela está entranhavelmente ligada com o sacrifício da cruz. Ai, meus irmãos, que beleza meditar nessa carta. Que beleza poder enxergar que Deus não se esquece dos peregrinos. Deus não se esquece daqueles que caminham com uma mochila nas costas. Deus não se esquece daqueles que andam com as suas maletas, sem saber aonde vão deitar na próxima noite, mas que tem uma mensagem. Mas que tem uma mensagem que é maior do que as minhas próprias palavras. Deus não se esquece daqueles que caminham como o viajante samaritano, que não tem medo de colocar a mão naquele que caiu, que não tem medo de conversar com peregrinos sobre a caminhada. Ai, que beleza.
quão belo é imaginar essas pessoas que se sentiam enclausuradas, mas se sentiam também abraçadas. Deus se lembrou. Deus não se esquece, mas humanamente falando, Deus se lembrou. Você pode estar esquecido pelo homem. Você pode, meu irmão, minha irmã, estar inteiramente angustiado. Mas jamais perca, a sua identidade. Eu tô fora de Sião, mas eu sou eleito. Eu sou peregrino, mas eu sou eleito. Eu tô na dispersão, mas eu não estou distraído. Eu estou disperso porque estou espalhado, mas eu não estou distraído. Eu estou atento. Deus me chamou de eleito. Eu sou eleito não pelas minhas eleições, não pelos meus méritos, não pela minha capacidade. Eu sou eleito pelo que Jesus fez e eu não podia fazer. Eu sou eleito assim como meu irmão Pedro, eu sou eleito assim como Paulo de Tarso, eu sou eleito assim como João. Eu sou eleito assim como Maria. Eu sou eleito. Eu tenho uma identidade. Olhe para si e veja o nome daquele que, apesar de te ver como peregrino, ainda te chama meu eleito. Deus abençoe.